Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse vídeo de hoje, eu vou estar ainda falando sobre o tema de amor e relacionamento. Para quem não sabe, o último vídeo que eu fiz foi um vídeo de um pouco mais de uma hora, onde eu falei sobre rituais de amor, o que é importante você saber antes de mexer nessa área. Inclusive, eu recomendo que você, antes de ver esse vídeo, já tenha assistido, prestando atenção nesse vídeo, nesse último vídeo que eu fiz. Mas você seguindo isso ou não, pelo menos nesse vídeo, eu recomendo que você também não pule partes dele. Acompanhe ele desde o início, porque eu vou fazer algumas informações, eu vou trazer algumas informações e passar alguns detalhes que são muito importantes que vocês saibam. O tema desse vídeo vai ser os 6 melhores, entre aspas, diamonds da Goécia para trabalhos de amor. Você pode pronunciar Goécia ou você pode pronunciar Goétia. Eu tenho o costume de pronunciar Goécia mesmo. E a mesma coisa dos espíritos. Você pode chamar eles de diamonds, você pode chamar eles de demons ou você pode chamar eles de espíritos. Eu vou estar chamando eles, que é um costume que eu já tenho, de diamonds ou então de espíritos, mas você pode chamar da maneira que você achar melhor. Agora, uma coisa que é importante eu mencionar é sobre essa questão de ser o melhor espírito. Tanto que no próprio título desse vídeo eu vou colocar aqui os melhores entre aspas. E por que que eu vou estar fazendo isso? É por um motivo lógico. O que seria o melhor espírito? Não existe nenhuma resposta universal sobre isso. Vão ter muitas pessoas, por exemplo, que elas vão dizer que o melhor espírito é aquele que traz o resultado mais rápido. Isso faz sentido? Sim. Isso tem lógica? Tem. E de fato, existem alguns espíritos que trazem resultados mais rápidos do que outros. É claro que esse não é o único fator determinante. É claro que isso vai depender do que a pessoa pediu, do momento em que a pessoa chamou esse espírito, de como que está a vida dela, do que o oráculo está falando sobre os caminhos dessa pessoa. Então não é somente isso, mas ainda assim existem espíritos que atuam mais rapidamente do que outros. Isso é fato. Agora, vão ter outras pessoas, por exemplo, que elas já vão achar que o melhor espírito é aquele que vai trazer o resultado mais forte, o que também é bem interessante. Então vão ter pessoas que vão medir pelo poder. Ah, o quanto mais poderoso ele é, melhor ele vai ser. O que também faz sentido. Agora, vão ter outras pessoas que elas já vão comentar que o melhor espírito é aquele em que eles mais vão trabalhar bem, em que eles mais vão se sentir bem chamando o espírito, em que eles vão conseguir ter o resultado de uma forma muito natural, muito intuitiva, muito passiva, o que também é uma coisa bastante interessante. Então, nesse terceiro exemplo de uma pessoa que ela considera o melhor espírito sendo aquele na qual ela consegue se dar melhor, também é muito interessante. Entre vários outros exemplos, eu não vou citar todas agora, porque a intenção desse vídeo aqui, eu não sei se eu vou conseguir cumprir, é que ele seja um vídeo um pouco mais curto comparado à grande parte dos vídeos do canal que são bem extensivos. Agora, é muito importante, eu mesmo me fiz essa pergunta. Para eu estar fazendo um top 6 melhores espíritos, eu preciso estar levando alguma coisa em consideração. Então eu me perguntei, o que eu estou levando em consideração para fazer essa lista desses espíritos? E a resposta é um pouco de tudo. Então eu estou levando em consideração o primeiro aspecto, que é dele trazer resultados, entre aspas, mais rapidamente. Estou levando em consideração o poder dele, de força, né? De habilidades, e também estou levando em consideração a harmonia em trabalhar com esses espíritos e vários outros exemplos também, que eu não vou citar. Então essa lista ela é bem interessante porque ela tem um pouquinho de tudo feita numa lista só. E a minha última observação que eu quero fazer, antes da gente já ir para a lista, é o seguinte: vão ter certas habilidades que os espíritos podem conceder que você pode achar um pouco questionável, né? Aliás, duas observações. A primeira é essa, é o fato de que
Às vezes eu vou falar que o espírito ele faz determinada coisa e a pessoa ela pode pensar, nossa, mas isso é errado, mas isso é uma coisa que você não deve pedir, mas isso é uma coisa que... Eu não tô aqui, isso já é outro assunto. Se é bom ou não, se isso é certo ou não é o tema desse vídeo, tá? Eu vou apresentar, porque as pessoas vão continuar trabalhando com esses espíritos, né? E mesmo eu fazendo o vídeo ou não. Então, eu só estou trazendo essa consciência, né? Uma maior profundidade, até porque a descrição desses espíritos é muito, muito pobre. E também existem outros espíritos que eu não mencionei e que são muito bons também, tá? Não existem só esse dentro do sistema da Goécia. Existem muitos daimons e espíritos que trabalham na área de amor e relacionamento. Então essa lista são os 6 melhores, na minha opinião, na minha concepção e também na minha experiência, tá bom? Bom, em sexto lugar, e por mais que ele esteja em sexto, ele já está ali entre os meus preferidos, nós temos Salios. A descrição de Salios é a seguinte: o 19º espírito é chamado Salios. Ele é um grande e poderoso duque. Ele aparece na forma de um soldado galante cavalgando um crocodilo, com uma coroa de duque em sua cabeça, de uma forma pacífica. Ele causa o amor das mulheres para os homens e dos homens para as mulheres. Ele governa 30 legiões de espíritos. Seu selo é este, que deve ser usado diante de você. Todos esses espíritos, eles podem causar o amor. Todos esses espíritos podem te ajudar você a ter um relacionamento. Todos esses espíritos podem fazer com que você consiga influenciar pessoas a terem sentimentos e emoções e paixões e amores por você. Porém, conforme você vai trabalhando com eles ao longo dos anos, você vai percebendo que tem algumas áreas de atuação em que eles se saem melhor do que outros. E isso é uma coisa que a gente não encontra com muita facilidade. Então, o interessante dessa lista é que eu já tenho um bom discernimento para falar quais são as áreas mais específicas ainda, porque assim como eu já expliquei no vídeo de 1 hora, a área de amor e relacionamento ela é muito ampla e muito complexa. Então é óbvio que esses espíritos, por mais que eles atuem nessa área, eles vão ter algumas áreas em que eles vão conseguir se sair melhor. Mas em sexto, como nós estávamos dizendo, nós temos Salios, tá? Salios ele é um duque muito interessante e ele tem uma energia muito predominante. Ele é aquele espírito que ele chama a atenção aonde ele está. E isso é uma habilidade que ele possui e que ele já pode passar para o operador. Ele já pode passar para o mago e para a bruxa também. Lembrando que eu vou estar às vezes usando exemplos masculinos ou femininos, mas no exemplo que eu estou falando, isso serve para tanto o masculino quanto para o feminino. Isso é sempre importante eu mencionar, porque muitas vezes eu vou estar falando o homem pode fazer com que o homem faça isso, mas isso também serve para o feminino. Mas enfim, ele é um espírito que, como eu disse, ele tem uma energia muito masculina, muito magnética, que ele chama a atenção. Ele chama a atenção do lugar onde ele está. Então, ele é um espírito muito interessante para as pessoas que, principalmente, elas querem causar um primeiro impacto. Basicamente. Então, se você é uma pessoa que está sempre conhecendo novas pessoas, conhecendo novos lugares, tendo novas experiências, se você é uma pessoa que, inclusive, é aberta nesse sentido de relações, que gosta de conhecer novas pessoas e novas ideias e de ter novas experiências e de ir para novos lugares. Em resumo, se você é uma pessoa sociável e você é uma pessoa que nos ambientes em que você está presente, você gosta de uma forma educada de chamar a atenção, porque você pode chamar a atenção de forma negativa, gritando, né, sendo uma pessoa muito negativa, né? Mas se você gosta de ter a atenção dos lugares, isso é uma coisa muito boa, porque Salios, ele cria é uma atenção voltada para você junto com uma tensão também. Não é aquela atração onde todo mundo vai necessariamente ficar te elogiando e puxando seu saco. Ele traz essa atração para você, mas ao mesmo tempo ele traz uma tensão. Por isso que é interessante a pessoa ela ter um pouquinho de equilíbrio, né?
não ser uma pessoa que, se ela começar a ficar um pouco tensa demais, ela começar a agir de forma imprudente. Então, além de ser um excelente espírito voltado para as pessoas mais sociáveis, ele também é muito bom para as pessoas que você está conhecendo pela primeira vez ou tendo o primeiro encontro, porque ele causa um bom primeiro impacto. Então, para os homens, por exemplo, como eu já expliquei, pode ser para as mulheres também, ele vai trazer muitos dos aspectos e características, às vezes até do imperador. Se a gente for pegar o arcano maior, o imperador do tarô, a gente percebe que tem aquela masculinidade, aquela virilidade, mas que não necessariamente é aquela coisa tóxica, é aquela coisa que às vezes até uma energia feminina não vai gostar porque está excessiva demais. Salius, ele pode passar, ele traz por mais que ele traga essa energia de força, de virilidade, de masculinidade, de como é que eu posso dizer, de ímpeto, de atividade, né? Não de uma pessoa passiva, mas de uma pessoa mais ativa, ele ao mesmo tempo ele é tão interessante porque ele cria também uma certa sensibilidade. Porque existem espíritos que eu nem mencionei nessa lista que eles causam esse efeito, mas se o operador, o mago, a bruxa, né, ele não tiver controle, a pessoa ela vai ficar parecendo muito arrogante. Então, Salius ele tem já esse filtro natural. Ele faz com que, por mais que você tenha essa energia masculina, você não comece como é que eu posso dizer, a repelir outras pessoas e outras energias. Então ele causa num nível, posso dizer assim, um nível ideal para aquela pessoa. Então a energia, ela se ajusta tanto ao lugar em que você está, quanto também para as pessoas que você vai estar querendo causar aquela boa primeira impressão. Então, se você é um homem, por exemplo, que você é bastante sociável e você está conhecendo uma pessoa pela primeira vez, você tem as habilidades desse espírito, é você já começar em muitos passos assim, causando uma boa impressão, fazendo com que a pessoa ela veja você, né, de uma forma como uma áurea, né? Uma áurea de poder, assim, de persuasão, assim, uma coisa chamativa, porque esse espírito ele traz também as habilidades para a pessoa que pede, também de um magnetismo, mas ao mesmo tempo um certo ar de misteriosidade. Então é uma coisa realmente bem interessante. Esse espírito, ele não é tão voltado para pessoas que querem ter relacionamento, igual eu mencionei. Ele é um espírito que ele funciona muito bem também para pessoas que são pessoas que elas gostam muito de jogar. Então, se você é uma pessoa que você enxerga, não que você enxergue, mas assim, se você é uma pessoa que durante uma conversa, durante um encontro, né, enquanto você está conhecendo uma pessoa, você gosta de jogar, você gosta assim de revelar alguns pontos, mas outros você oculta, né? Se você é uma pessoa que fica estudando muito a outra, se você realmente vê esse encontro que vocês estão tendo naquela noite, né? Você realmente vê aquilo como se fosse um jogo, como se você tivesse que fazer as jogadas certas para você conseguir o que você quer no final daquela noite. Então, Salius ele também traz esse arquétipo do cara que joga. Então é bastante provável das pessoas que têm Salius ali atuando, né? Que a pessoa ela veja ali, mas ela não confia em você totalmente. Isso é muito importante vocês saberem. Por isso que eu falo, como ele não. Isso vai fazer sentido com o exemplo que eu vou dar em breve do porquê que ele não é tão bom para uma pessoa que quer ter um relacionamento sério. Mas ele cria aquele ar de mistério e a pessoa ela vai se sentir bastante atraída por você, principalmente se for num primeiro contato, num primeiro encontro. Mas ao mesmo tempo, essa pessoa ela vai ficar meio com o pé atrás, assim. Ela vai perceber que, de alguma forma, ela vai perceber que você é uma pessoa muito oculta, sabe? Que você não joga todas as cartas na mesa. Que você é uma pessoa que você está guardando os segredos, você está guardando as suas habilidades principais ali, elas são evidenciadas pelo espírito. Então, por mais que você
Esse espírito serve até mesmo para as pessoas um pouco inseguras, assim, no sentido de que ele te dá um impulso, porque veja bem, não adianta o espírito influenciar as pessoas ao seu redor e você não. Se você não está sofrendo influência, aí de nada vai adiantar, né? Não vai funcionar direito. Porém, né, ele é um espírito que ele evidencia até para o próprio operador, né, para o próprio evocador, os seus pontos positivos. Porque por mais inseguro que você seja, com vários fatores da sua vida, né, você ainda tem qualidades. E essas qualidades, elas precisam ser evidenciadas. Elas precisam ser evidenciadas para sempre? Não. Quem vai ter que fazer isso é você, né, por mais tempo. Mas naquele momento ele pode evidenciar isso para você, mas ao mesmo tempo, de forma bem intuitiva, ele não vai chegar para você e falar assim: jogue todas as cartas que você tem, mostre tudo que você tem. Não. Então ele vai te dar as oportunidades para você mostrar as coisas no tempo certo e outras realmente para você manter elas mais ocultas. Então, a pessoa que chama Salius, né, de forma correta, né, tem todo um procedimento para isso, e ela consegue ter as habilidades desse espírito, né, ao longo de muitos anos eu fui percebendo isso, você observa, né, que cria essa força masculina muito forte, essa força masculina que é muito atraente, mas ao mesmo tempo muito misteriosa também, né? E aí quando você vai, digamos, conhecer melhor esta pessoa que está sobre os efeitos e habilidades desse espírito, você realmente percebe que essa pessoa ela não é aquele homem extremamente rígido e mal educado. Não, ele tem uma parte sensível, também uma parte de empatia que também chama bastante a atenção. Agora, o que acontece? Eu vejo ele sendo muito utilizado para homens ou mulheres, mas principalmente para homens que estão solteiros e que querem ter várias opções na sua vida. Basicamente, ele não é tão voltado para a pessoa que tem um alvo em específico. Se você tem uma pessoa em específico e as outras pessoas não importam mais, aí já, na minha experiência, Salius já não é tão importante, tão interessante, apesar de que ele pode fazer isso que você está querendo também, tá? Mas nesse caso, realmente Salius é para os solteirões, né? Para aquelas pessoas que estão saindo e que estão ficando, que estão se relacionando. Agora, não é uma coisa tanto a médio e longo prazo, porque a tendência é o quê? Ele cria essa imagem, mas ela é uma imagem um pouco superficial, porque nem todas as pessoas vão ser assim, né? Portanto, existe muita possibilidade de que num segundo encontro que você for ter com essa pessoa, ou um terceiro encontro, ou conforme você vai conhecendo e conversando mais com essa pessoa, ela comece com o tempo a perceber que você, ou que aquela pessoa, né, que chamou o espírito, ela na verdade ela é bem superficial. Que toda essa atitude, que toda essa segurança, que todo esse poder de persuasão, se a pessoa não tem isso verdadeiramente dentro dela, isso vai sumindo com o tempo. Por isso que pro cara que ele vai sair e ele vai ficar com alguém e daqui 1, 2 semanas ele vai ficar com outra pessoa, isso funciona muito bem. Mas conforme o tempo, conforme se ele for às vezes manter um contato com uma mesma pessoa, aí já pode ser que a pessoa ela comece a perceber que que essa imagem ali ela é muito mais uma imagem replicada do que de fato sendo original da própria pessoa. Então, concluindo, né, por que ele está em sexto lugar? Porque ele é excelente para os homens e para as mulheres que estão solteiras, ele é excelente para as pessoas que estão sempre em busca de novas oportunidades, principalmente oportunidades de curto prazo. Ele é excelente para dar um impulso numa pessoa que às vezes ela está muito retraída, se sentindo muito insegura, sendo que ela tem sim boas habilidades que podem ser aprimoradas. Ele é excelente também, eu vou estar mostrando aí também no vídeo, né? Alguns pontos positivos. E ele também é excelente em causar um bom primeiro impacto. E isso faz uma diferença enorme. Agora, se você está em um relacionamento,
também não tem problema, tá? Porque você pode chamar esse espírito também, apesar de que eu acho ele bem mais limitante. Mas você pode chamar esse espírito. Eu vou mencionar 3 principais coisas na qual você pode chamar ele. A primeira, você pode chamar esse espírito para aprimorar um homem. Então você pode, se você é o homem da relação, se você é a parte masculina da relação, e você percebe que falta alguns aspectos de sensibilidade, de ser um homem mais sensível, de ser um homem um pouco mais encantador e não tão assim masculino, você pode chamar esse espírito para você mesmo, ou então, se a parte masculina estiver no relacionamento em que você está, você pode chamar o espírito para dar esse efeito, para deixar a pessoa, digamos, mais sensível. Segundo, ele pode ser também um espírito bem interessante para homens que são homens muito rígidos, que são homens muito duros, né? Que são homens assim que são masculinos demais. A gente sabe que feminino demais atrapalha e masculino demais também atrapalha. Então, para aqueles homens que são muito rígidos, que não mudam de ideia, que não mudam de visão, sabe? Que são pessoas muito fechadas mentalmente, assim, que se irritam muito fácil. Enfim, aquele homem masculino demais, você pode estar chamando Salios para fazer com que essa pessoa fique mais passiva. Existe até a possibilidade de você fazer com que esse espírito ele atue na vida daquela pessoa ao ponto de que torne aquela pessoa muito mais passiva a você. Então é como se você tivesse um rei e você fosse a rainha, porém esse rei fosse aquele rei rígido, né, que eu já mencionei, fechado assim, que não muda de ideia, que não te escuta. E depois de um tempo ele vai ser aquele rei que ele vai perceber e ele vai ver que você é a pessoa mais importante na vida dele, ao ponto de que ele vai chegar para você e ele vai perguntar o que você quer, né? Assim como o rei ele chega para a rainha e ele comenta, né? Ele fala assim, ó, você pode pedir o que você quiser para mim. Se você quiser metade do reino, eu te entrego, né? Então isso é uma habilidade que esse espírito ele pode conceder também, né? Ele pode fazer com que essa pessoa tão rígida que não muda de opinião, ela realmente ceda a você, né? Num relacionamento, a pessoa ceda a você e queira escutar você, queira saber o que você deseja, já para, assim que possível, estar realizando o que você quer. E o terceiro exemplo, ele é para melhorias no campo do relacionamento íntimo, né? Então ele traz muito essa energia masculina, essa energia muito sexual, muito magnética, que pode também estar sendo utilizada para pessoas que estão no relacionamento, mas que o relacionamento íntimo precisa dar uma melhorada. É claro que ao longo do tempo o relacionamento ele não é o mesmo de sempre, conforme os meses e os anos passam. Mas esse espírito ele pode dar uma boa reavivada nesses sentimentos, nessa libido, nessa atração que existe um com o outro e melhorando também as relações íntimas. Em quinto lugar, nós temos Zepar. A descrição dele é a seguinte: o 16º espírito é chamado Zepar. Ele é um grande duque e aparece em aparatos vermelhos e é armado como um soldado. Seu ofício é fazer com que as mulheres amem os homens e traga eles juntos para o amor. Ele também os torna estéreis e governa 26 legiões de espíritos infernais. Seu selo é este e ele irá te obedecer quando ele o ver. Bom, Zepar, ele também é um espírito muito interessante. Ele é um espírito que ele é mais voltado para quando você já tem alguém específico. No exemplo que eu citei com Salios, você não tem necessariamente ninguém específico. Você pode até se sentir mais atraído por uma pessoa do que por outra, mas isso é normal. No caso de Zepar, não. O Zepar ele é um espírito assim que é preferível que você o chame quando você já tem alguém em mente. E ele é muito interessante também porque quando você tem esta pessoa em mente e você solicita algumas das habilidades desse espírito, ele começa a criar uma conexão muito interessante entre as duas pessoas. Ele pode, por exemplo, fazer com que de uma forma bastante natural a pessoa na qual você deseja, essa pessoa ela começa a perceber o quanto você é importante na vida dela, o quanto assim você edifica a vida dela, né?
ao ponto de que essa pessoa ela começa a ter até mesmo uma maior abertura e também uma maior intimidade com você. Então, pode acontecer, por exemplo, de você gostar de uma pessoa, mas essa pessoa ela é uma pessoa muito fechada para você. Pode ser para todo mundo também, mas vamos usar o exemplo aqui de que ela é uma pessoa muito fechada para você. Boa parte do que ela sente, boa parte do que ela passa, boa parte do que ela imagina e boa parte das coisas que ela faz, você não está incluso nesses planos. Então, o Zepar, ele influencia a pessoa ao ponto de que a pessoa ela vai começando a perceber, a ter uma maior atração, uma maior conectividade com você e faz com que, eventualmente, algumas dessas oportunidades elas se abram. E por que que essas oportunidades elas se abrindo, elas são tão importantes? Elas são importantes porque você é mais presente de uma forma saudável, claro, na vida dessa pessoa que você deseja. Quanto mais presente você tiver na vida dessa pessoa, melhor será, né? Mais você vai estar participando, mais essa pessoa vai estar te vendo, mais essa pessoa vai estar te ouvindo. Então, conforme alguns projetos e planos dessa pessoa começam ela começa a dar essa abertura para você, melhor será. Então, é muito importante vocês saberem disso. Zepar, ele cria o amor e ele cria a atração e a principal, digamos, ferramenta que ele vai utilizar disso é exatamente de fazer com que a pessoa ela pense, ela veja e pense o quão importante você faz parte na vida dela. Então isso é muito interessante de se saber. Porque Salles, por exemplo, que foi o exemplo anterior, ele vai criar essa... Ele vai trazer esse efeito do amor e da paixão por meio do primeiro impacto, principalmente, não é? Ou daquele ar de misteriosidade, daquele magnetismo. Zepar, ele vai causar um amor, porém é aquele amor, aquele sentimento mais voltado à necessidade mesmo. A necessidade tanto da própria pessoa ela começar a observar que você é essencial para a vida dela, que foi o exemplo que eu já comentei, quanto também dela começar a dar algumas aberturas para você que antes ela não dava, né? Se ela já dá essa abertura, ótimo também, não tem problema. Mas se antes ela não dava e agora ela começa a dar algumas aberturas assim que são importantes para você e você começar a participar ativamente disso também, então você vai ficando tecnicamente cada vez mais importante, cada vez mais relevante. Então o Zepar, ele é muito aquele duque que você já tem que, como eu já mencionei, você tem que ter já uma pessoa em mente, né? Você tem que de alguma forma estar convivendo com essa pessoa. E uma coisa também muito interessante é que Zepar é para aquelas pessoas que às vezes não têm muitas oportunidades. No sentido de que, assim, pode ser, vou citar alguns exemplos, pode ser que você não tenha muito tempo com aquela pessoa. Pode ser que o tempo em que você tem para conversar com essa pessoa é um tempo muito curto, é um tempo muito pequeno. Então esse espírito ele é bastante interessante porque ele vai influenciando em situações em que tecnicamente era para você estar fazendo, mas você não está fazendo porque você não pode. Pode ser que a pessoa está num relacionamento, pode ser que o tempo que você passa com a pessoa é um tempo muito pequeno, pode ser que a pessoa ela esteja passando por dificuldades e problemas ao ponto de que ela já fica uma pessoa mais naturalmente fechada. Então você percebe que é importante você às vezes estar mais presente, de você ser uma pessoa, né, mais atrativa, só que não tem como você mostrar esse seu poder por vários motivos. Então o Zepar ele vai ali suprindo esse momento em que tecnicamente era para você estar fazendo. Agora, uma parte que não deve ser ignorada da descrição de Zepar é que ele diz aqui logo em seguida, né? Ele também os torna estéreis e governa 26 legiões. Essa questão de tornar a pessoa estéril, o que acontece? O foco em si não é nem tanto tornar a pessoa estéril ou tornar a pessoa infértil. O foco aqui é as consequências disso. Porque uma pessoa que está com esses problemas mencionados, ela provavelmente já vai ter menos relacionamentos. Existem estudos científicos sobre isso que eu não vou trazer aqui nesse vídeo. Mas uma pessoa que está passando por esses problemas, ela tem uma libido menor, ela tem relacionamentos menores, ela tem algumas dificuldades na intimidade. Então, você pode estar utilizando disso
caso seja uma pessoa que ela é uma pessoa que ela tem muitas opções. Então, se você... que é uma coisa que pode acontecer, que é uma coisa muito frequente hoje em dia. Então, hoje, por exemplo, você pode gostar de uma pessoa, você pode querer uma pessoa, e ela é uma pessoa que ela tem muitos contatos. Às vezes é uma pessoa muito bonita, às vezes é uma pessoa muito atraente, é uma pessoa que ela sempre chama a atenção, ela está sempre atraindo muita atenção de outras pessoas, obviamente. Então, quando você solicita para que o espírito ele faça isso, os efeitos disso vão fazer com que normalmente essa pessoa ela já comece a ficar um pouco mais recuada, ela já comece a ficar um pouco mais reservada. Porque uma pessoa que tem mais libido, ela vai ter mais relações íntimas. Uma pessoa que tem mais libido, ela vai estar querendo, muitas vezes, ter contato com várias pessoas. Isso pode ser um problema para você? Depende, pode ser que sim. Pode ser que isso dê margem para vários outros problemas. Pode ser que não, pode ser que isso não te atrapalhe em nada. Mas no geral é uma coisa que você pode estar pedindo. Agora, para pessoa que está num relacionamento, você também pode solicitar isso. Porque se você pede para que isso aconteça com uma pessoa e ela está num relacionamento já, a tendência é que isso crie um esfriamento. Então, o relacionamento dessas pessoas, dessa pessoa que está sendo alvo dessa habilidade do espírito, ela pode começar a perder o interesse pelo seu parceiro ou perder o interesse pela sua parceira também. Pode fazer com que ela comece a ter uma certa antipatia pela pessoa que ela está junto. Né? Então, essa é uma habilidade que pode ser estendida também. E o segundo aspecto que está diretamente relacionado a isso é de manter a fidelidade. Essa questão de manter a fidelidade, ela é interessante porque o que acontece? A maioria das pessoas que elas cometem traições, elas não necessariamente vão se sentir mal. A maioria só vai se sentir mal quando realmente alguém descobrir ou a própria pessoa que ela tá junto descobrir. Mas na grande maioria das vezes, meio que não vai ter nenhuma punição. Mas não que esse pedido desse espírito, ele sirva como punição. Ele serve mais como advertência. Então, para uma pessoa, vamos supor que você esteja se relacionando com alguém e essa pessoa ela esteja cometendo traição. E essa pessoa, ela não se sente arrependida de nenhuma forma por isso. Então você pode, no caso de você já estar num relacionamento, você pode pedir para que o espírito ele realmente cause esse efeito na pessoa, ao ponto de que chegue um nível em que a pessoa ela vai em que uma pessoa ela vai começar a parar de fazer isso, e quando ela pensar em fazer ou quando ela querer cometer esse gesto, ela não vai ter forças para isso. Ela não vai ter vontade para isso, ou às vezes ela pode até se sentir mal por isso. E eu digo mal no sentido até muitas vezes de passar mal mesmo, de precisar ir no médico, de precisar ir no hospital, porque essa pessoa ela começa a sofrer ali, né, uma certa crise interna. Então, concluindo, né, sobre esse espírito, ele é muito interessante para as pessoas que já têm alguém, como eu já mencionei, para uma pessoa que tem alguém em mente já e que quer ter que deseja ter cada vez mais oportunidades com essa pessoa em específico. É uma pessoa que ela deseja ser cada vez mais participativa na vida da outra pessoa. E ela busca, por meio da ajuda de Zepar, que o espírito ele abra caminhos para isso, que ele dê oportunidades para que essa pessoa ela consiga mostrar as suas habilidades, ela consiga mostrar os seus sentimentos de uma forma bastante natural, enquanto a outra pessoa ela vai percebendo assim, sentindo uma certa saudade, sentindo uma certa falta e percebendo que quanto mais ela está se abrindo para você que fez o trabalho, mais isso a completa, mais ela percebe que era isso mesmo que ela deveria estar fazendo no final das contas. Então é bem interessante. O quarto espírito, ele é um espírito também muito interessante, muito poderoso e muito complicado, que é Belet. A descrição dele é a seguinte:
O 13º espírito é chamado Belet ou Baalet. Ele é um rei poderoso e terrível, cavalgando um cavalo pálido, com trombetas e todos os outros tipos de instrumentos musicais tocando diante dele. Ele é muito furioso em sua primeira aparição. É quando o mago, o exorcista, acalma a coragem dele, né? Que no caso seria o seu ímpeto, né? Ele chega de uma forma muito impetuosa. Para fazer isso, ele deve manter uma vara de aveleiro em sua mão, estendendo ela em direção aos quadrantes sul e leste, fazendo um triângulo sem o círculo, comandando o espírito para dentro dele por meio das suas virtudes e também por meio dos exorcismos, que devem também o seguir. Se acontecer desse espírito não obedecer e não vier ao triângulo, nem pelos avisos, você deve repetir os avisos e fazer novamente as conjurações e os exorcismos até o ponto em que ele irá te obedecer e entrará nele e fará o que lhe for ordenado pelo exorcista. Mas ele, mesmo assim, mesmo diante dessa rebeldia, ele deve recebê-lo com cortesia, porque ele é um grande rei e se deve dar homenagens a eles, como fazem os reis e príncipes que o atendem. E você deve ter sempre um anel de prata no dedo médio da mão esquerda, pressionado contra o rosto, como eles fazem para a Maimon. Este rei Belete causa todo o amor que puder ser possível, tanto de homens e mulheres, até que o mago ou bruxa tenha toda a sua mente e os seus desejos satisfeitos. Ele é da ordem dos poderes e governa 85 legiões de espíritos. Seu nobre selo é este, que deve ser usado diante de você no tempo do trabalho. Bom, alguns de vocês já podem ter ouvido falar sobre Belete. Ele é um dos principais reis da Goécia e ele é o espírito mais poderoso da área de amor e relacionamento. Só que aí, alguns de vocês podem pensar, ora, se ele é o espírito mais poderoso, por que ele está na 4ª posição e não na 1ª? Existem vários motivos. O primeiro deles é que ele é um rei. Os reis são espíritos muito ocupados, eles são espíritos muito densos, eles são espíritos que podem ser bastante perigosos e que você só deve, e o segundo motivo, né? Você só deve chamar eles em última circunstância. Então, se existem outros espíritos que podem resolver o seu problema, chame outros. Se você consegue resolver o problema por conta própria, resolva sozinho. Porque no mesmo momento que você chamar esse espírito, é bastante interessante que você já tenha tentado dessas duas formas resolver o problema. E o terceiro aviso é a própria descrição dele. Quando nós lemos a descrição desse espírito, e na descrição não só dele, mas de qualquer espírito, ele mostra algum tipo de nível de rebeldia ou de perigo, eu já recomendo que somente magos e bruxas extremamente experientes invoquem esse espírito, independente da sua hierarquia. Agora, se ele dá um sinal de perigo e ele ainda é um rei, então dobra essa questão. Realmente são poucas pessoas que devem trabalhar com ele ao longo da vida, e essas pessoas só devem chamar ele poucas vezes no ano. Eu não acho sensato de forma alguma você chamar um espírito como esse todo mês ou todo ano. Eu acho loucura. Feito essas observações, né? Eu poderia dar muito mais observações, mas isso deixa para outro momento. O que a gente pode falar sobre o Belete? Ele é um espírito muito interessante. Então, se você deseja ter um relacionamento sério com alguém e de que de preferência esse relacionamento ele fique cada vez mais sério, na qual você vai se dedicar cada vez mais e você também deseja que a outra pessoa ela também tenha esse ímpeto e essa vontade de priorizar esse relacionamento como uma das coisas mais importantes que existem na vida de vocês, esse espírito ele pode fazer isso. Como a própria descrição fala isso, ele pode causar todos os tipos de amor possível. Então, ele pode causar aquele amor que vai ser do primeiro impacto que eu mencionei. Ele pode começar a causar essas simetrias entre você e a pessoa, entre vários outros tipos, inclusive o obsessivo. Por isso que esse espírito, assim como o próximo que eu vou citar, por mais que na descrição não fale sobre isso, eles estão muito relacionados a trabalhos de amarração. Por quê? Eu falei sobre isso no vídeo, né? No vídeo anterior eu falei sobre amarração. Existem vários tipos de amor. E um desses amores, e uma dessas paixões, são os obsessivos.
Por mais que pode ser que você fale, ah, mas o amor obsessivo na verdade não é amor, é obsessão ou só paixão. Sim, mas quando a gente fala causa todos os tipos de amor, a gente sabe que existem alguns que têm muita familiaridade com isso. Por esse motivo, Belete ele pode fazer com que uma pessoa ela tenha bastante obsessão por você. Então, fazer com que uma pessoa ela pense bastante em você, ela sonhe com você, ela comece a sentir muito a sua falta, ao ponto de que boa parte do dia e dos dias dessa pessoa, volta e meia, ela está sendo bombardeada por pensamentos em você. Ela vai sonhar com você muitas vezes esse espírito pode causar sonhos e até mesmo projeções onde essas duas pessoas, ou mais, né? Belete é bem complicado nesse sentido. Mas, no geral, fazer com que essas duas pessoas, por meio de sonhos ou projeções, comecem a se relacionar de forma íntima também. Ele pode fazer com que o alvo fique bastante obsessivo, fique bastante obcecado por você. Por isso que eu acho importante ter um certo cuidado, né? Porque por mais que alguns desses sentimentos, em um certo equilíbrio, ele seja bom, Belete ele é um espírito que ele pega todos essas habilidades e ele pega esse gráfico e ele joga tudo no máximo. Tudo no máximo. E aí é muito importante da própria pessoa ela ter consciência disso. Porque tem chance de você ter um relacionamento com essa pessoa ou de você trazer uma pessoa de volta, né? Existem trabalhos de amor para isso também. E a pessoa ela voltar ao ponto de que a pessoa ela não vai conseguir mais viver sem você. E no mesmo momento que isso acontecer, isso vai ser um pesadelo na sua vida, né? Porque isso vai afetar muito negativamente muitas coisas. Mas eu não vou entrar nesse campo. Mas é isso, o Belete ele causa todo tipo de amor possível. Então você pode chamar esse espírito também em situações em que está muito difícil de você ter o que você quer. Esse muito difícil, ele pode acontecer porque você viu num oráculo. Então o oráculo, por exemplo, você quis ver as chances que você ia dar certo de ficar ou de voltar com determinada pessoa. E a consulta é uma consulta muito ruim, ao ponto de que às vezes até o próprio oráculo ou tarólogo ele vai falar para você deixar isso para lá. Mas você não quer deixar isso para lá. Então se por meio de uma consulta oracular ou até mesmo você mesmo você observa que a sua situação está muito difícil de dar certo, mas você quer muito ter esse resultado, você está de certa forma obcecado por isso, então você pode chamar o espírito para essa questão. Esse espírito normalmente eu chamo ele como última solução, assim. Então, exemplo, se uma pessoa ela comenta comigo que ela já está há muitos meses e muitos anos tentando se relacionar com a pessoa, mas nunca dá certo, às vezes fica e volta, né? Ou às vezes a outra pessoa até tem sentimentos, mas não é o suficiente para que essa pessoa se junte a você e coisas do gênero. Então, assim, se é uma situação que a pessoa já muitas vezes tentou muitas coisas, então eu vejo também o rito com Belete como a última cartada, sabe? É um espírito assim que você chama ele e que se ele te trazer o resultado, ótimo. Se ele não te trazer, nada mais vai te trazer. Então eu gosto muito dele nesse aspecto dele ser a sua última cartada. Então, tipo assim, ó, isso aqui é a última tentativa. Eu acho muito bom nesse aspecto. Então, Belete ele causa também esse amor sexual muito forte entre as pessoas. Podem deixar duas pessoas muito viciadas uma na outra, querendo estar o tempo todo uma com a outra, querendo estar tendo relações íntimas com o outro o tempo todo, e pode fazer com que as pessoas elas comecem a deixar às vezes família de lado, trabalho de lado para focar em relacionamento. Isso vai ser bom? Depende. Nem sempre. Se isso não for bem avaliado, nem sempre. Mas não deixa de ser realmente um espírito muito interessante para situações urgentes, para situações muito difíceis, ao ponto de que isso combina com o que eu falei no começo. Você só vai chamar ele realmente se você estiver precisando, realmente se você estiver querendo muito aquele seu objetivo. Agora, se você está num relacionamento, você pode chamar Belete para segurar o seu relacionamento também. Então, se vocês estão brigando, discutindo, tendo desentendimentos, se ele ou ela já ameaçou que vai embora ou já foi embora alguma vez, né? É claro que esses problemas têm que ser consultado o oráculo,
para ver, para corrigir isso aí também, né? Não adianta só chamar o espírito. Eu falei isso no vídeo de aula anterior que eu fiz. Mas esse espírito ele também pode ser chamado assim para segurar a relação a qualquer custo. Isso pode ser bom? Depende. Porque existe a possibilidade do relacionamento ele meio que, entre aspas, né, ele passar da hora de terminar, mas o espírito ficar segurando esse relacionamento a qualquer custo. Então eles seguram pelo máximo que dá, mas o relacionamento pode continuar ruim nesse sentido, né? E sim, mas ao mesmo tempo para relacionamentos, para as pessoas que já estão em um relacionamento, ele também é um espírito que ele pode salvar a relação com certeza. Ele tem poder para pegar duas pessoas que estão com um relacionamento muito ruim, muito desestruturado e de reaviver esse relacionamento assim de uma forma muito intensa. Em terceiro lugar, nós temos um espírito chamado Citri. A descrição dele é: o 12º espírito é Citri, ele é um grande príncipe e aparece primeiro com uma face de leopardo e asas como um grifo, mas depois, por ordem do exorcista, ele torna a forma humana de uma forma muito bela, inflamando homens com o amor das mulheres e as mulheres com o amor dos homens, e os faz mostrarem-se nus, se esse for desejado. Ele governa 60 legiões de espíritos, e este é o seu selo para ser usado. Bom, esse espírito aqui, muita gente já conhece. Inclusive, ele é um espírito também muito relacionado a trabalhos de amarração. Tá? O que acontece? Existem espíritos que eles causam amor das diferentes formas, né? A gente viu ali que Salius, ele causa daquela forma, né? Do magnetismo masculino, primeiro impacto, etc. Nós vimos que Zepar, ele vai causar uma simetria, uma conexão entre as duas pessoas, fazendo com que a outra pessoa que você se interessa, ela vá dando cada vez mais aberturas para você, né? E se sentindo cada vez melhor com isso. Nós temos Belete, que causa por meio de todos os tipos de amor, inclusive aqueles mais descontrolados, aqueles mais obsessivos. E Citri, né? Citri ele causa por meio da sexualidade. Então, esse é um espírito que, por exemplo, ele favorece muito pessoas que... Vou citar alguns exemplos, né? São vários. Mas Citri pode influenciar pessoas que são acompanhantes, né? Então, acompanhantes, pessoas que têm OnlyFans, que têm Privacy, que têm outras redes desse tipo, que fazem algum tipo de conteúdo adulto no geral, né? Então, são pessoas que trabalham nessa área da sexualidade como um todo, né? Como já mencionei, até mesmo pessoas que são acompanhantes, né? São pessoas que muitas vezes podem ter o auxílio desse espírito porque ele traz esse magnetismo sexual, esse magnetismo íntimo. Ele também pode ser muito bem utilizado tanto para pessoas que têm uma energia sexual muito forte. Então, se você é aí tem que ter um certo cuidado, mas se você é uma pessoa que tem um desejo sexual, uma libido muito forte e você eventualmente trabalhar com esse espírito, isso vai ser potencializado em você ainda mais. Então essa atração ela vai ficar muito mais forte em você e você vai ficar se sentindo com muito mais poder nisso. Então perceba outro exemplo que acabou indo de forma natural, né? Assim como eu falei que o Salius ele influencia não só o externo, mas também o interno, o Citri também. Então o Citri deixa a pessoa bem vívida, deixa a pessoa com muito fogo, né? Deixa a pessoa com muito desejo. E isso também influencia as outras pessoas ao seu redor. Isso também pode ser usado como uma fraqueza. Então, se você conhece pessoas que são muito sexualizadas, ou pessoas que têm muito essa energia, esse espírito ele possui um grande poder e domínio sobre essa área. Então, ele pode causar essa vulnerabilidade para que, de alguma forma inteligente, você consiga se aproveitar disso também. Então, ele serve para acompanhantes, para pessoas que trabalham com conteúdos adulto, serve para pessoas que têm uma energia sexual muito forte, serve também como uma forma de você deixar uma pessoa mais vulnerável a você, principalmente se ela é uma pessoa que
que tem uma energia sexual muito forte. Ele é um espírito que ele cria uma energia de atração muito forte para você também. Então tem uma chance bem maior de você já, de certa forma, chamar mais atenção no lugar onde você está, de várias pessoas. Tem que tomar cuidado também, né? Esse espírito ele também muitas vezes está relacionado à pornografia, ele também está relacionado. Ele pode trazer pessoas até você, pessoas na qual estão em relacionamentos, mas elas se sentem muito atraídas por você, então isso pode ser perigoso também, então é válido você ter uma precaução. E uma parte da descrição desse espírito que é muito interessante também é de fazer com que a pessoa ela fique nua. Essa questão da pessoa ficar nua, ela pode ter atualmente eu vejo que ela tem principalmente duas interpretações. O primeiro, o atualmente, seria da pessoa ela se sentir, dela ter mais liberdade com você, tá? Dela se sentir que ela tem mais intimidade com você. Então, é um espírito que ele pode ser usado para você criar uma conexão mais íntima com alguma pessoa e de fazer com que vocês tenham até conversas mais íntimas também, que vocês comecem a compartilhar mais intimidade um com o outro. Esse seria o seu sentido superficial, mas a nudez hoje seria praticamente por meio da internet, por meio de fotos, vídeos e coisas desse gênero. Inclusive, tem pessoas que comentam que ao trabalhar com Citri, você pode acabar, né, recebendo mais desse tipo de conteúdo das pessoas que você tem interesse. Se você já está num relacionamento, Citra ele já parece muito óbvio, né? A maioria de vocês já entenderam que quando você chama Citra para um relacionamento, você pode estar pedindo principalmente duas coisas, que é você estar pedindo para que o relacionamento ele tenha mais relações íntimas, né? Para que tenha mais sexualidade, para que a pessoa que você quer, ela comece a ter mais atração por você, né? De preferência mais atração do que tinha antes ou do que está tendo agora, ou então até a possibilidade de você pedir para ter uma abertura na relação. Então, às vezes ela é uma relação boa, mas ela foi uma relação boa só por um tempo. Porque o que aconteceu? A relação ela é muito básica, não acontece nada de novo. Então, quando você chama Citri, você dá uma inflamada nas pessoas para que elas comecem né, a buscar novas coisas, a buscar novas oportunidades, a buscar novos fetiches, por exemplo, né? Então, são coisas que para quem está num relacionamento também podem ser muito bem aproveitáveis. E por fim, Citri também pode causar as relações a curto prazo. Então, você pode chamar esse espírito quando você principalmente tem a intenção de dormir com alguém. Você não necessariamente precisa estar amando aquela pessoa. Se você está, ótimo. Aí vai ser um efeito a mais que vai ser trabalhado enquanto você tiver a relação com aquela pessoa. Mas, você, nesse caso específico, você não precisa necessariamente ter um forte sentimento, né? Esse é aquele espírito que você pode chamar para realmente ter coisas superficiais. Você tá ciente que é uma coisa superficial, às vezes vai ser um relacionamento de uma noite só, né? Às vezes pode ser mais, mas no geral vai ser um relacionamento de uma noite só, mas é uma coisa que você quer muito. É uma coisa que você tem muito interesse, é uma coisa que você tem muita vontade, é uma coisa que você tem muito desejo, né? E aí você pode estar chamando esse espírito para influenciar essa pessoa a dormir com você. Em segundo lugar, nós temos Dantalion. A descrição de Dantalion é a seguinte: o 71º espírito é chamado Dantalion. Ele é um grande e poderoso duque, aparecendo na forma de um homem com muitas faces, todas como homens e mulheres diferentes, junto com um livro em sua mão direita. Seu ofício é ensinar todas as artes e ciências para qualquer um e declarar todos os conselhos secretos de qualquer um, porque ele conhece os pensamentos de todos os homens e mulheres e pode mudá-los à sua vontade. Ele pode causar o amor e mostrar a verdadeira semelhança de qualquer um, estejam eles em qualquer parte do mundo que eles quiserem. Ele governa 36 legiões de espíritos e este é seu selo na qual deve ser usado. Bom, ele sendo um espírito que ele ocupa a segunda posição, ele já, obviamente, todos são os meus favoritos, né? Mas esse, com certeza, na segunda posição já é também um dos meus favoritos, principais, né? Posso dizer assim, apesar de que todos são. Porque Dantalion, ele é muito útil em muitas situações, para vários tipos de relacionamento.
Ele serve bem tanto para o solteiro quanto para a pessoa que está em relacionamento. Tanto que eu já escrevi sobre ele no meu blog de forma bastante extensiva. E eu vou deixar aqui a descrição, vou deixar na descrição do vídeo o blog na qual, a publicação específica na qual eu falo desse espírito. Bom, ele é um espírito que ele é voltado para pessoas que têm bastante maturidade emocional. E por quê? O motivo existem vários motivos. O motivo principal é que ele tem uma habilidade que ela é muito interessante, ela é uma das melhores habilidades, porém, não é para todos. Ele revela os pensamentos das outras pessoas. E aí, a pessoa leiga, ela pode pensar assim, opa, o que eu mais quero é saber o que a outra pessoa está pensando. Mas é óbvio, né, que... Eu acho que tem até um filme disso, né? Se a gente soubesse tudo que a pessoa está pensando e não só soubesse, mas essa pessoa falasse pra gente, a gente evitaria a maioria das pessoas. Então, a maioria das pessoas, pessoal, é importante vocês saberem, a maioria das pessoas estão pensando merda, a maioria das pessoas estão pensando besteira, a maioria das pessoas não tem controle sobre o seu pensamento. Então, para uma pessoa que ela é uma pessoa bem fria, bem lógica, ela vai conseguir se utilizar disso e ela vai muitas vezes evitar de ficar muito magoada, de ficar muito chateada, porque, por exemplo, para uma pessoa que está em relacionamento, você saber tudo que o seu parceiro, não tudo, mas boa parte do que o seu parceiro ou a sua parceira tá pensando vai ser uma coisa boa? Provavelmente não. Às vezes a pessoa vai estar magoada, às vezes a pessoa vai estar chateada, às vezes a pessoa vai estar irritada. Então o fato é que esse espírito ele faz com que as pessoas elas fiquem com aquela coisa chamada de sincericídio, né? Elas ficam sinceras demais. Então, esse espírito ele pode, por exemplo, causar muitas brigas. Porque você, quando você tiver esse espírito, a chance de você, porque você também vai ser afligido por isso. A chance de você falar muito o que você está pensando na hora, sem refletir, é muito grande. E a outra pessoa fazer isso também. Isso se você não descobrir traições, isso se você não descobrir segredos, que é uma coisa que esse espírito faz também. Então ele pode revelar traição, ele pode revelar mentiras, ele pode revelar o que uma pessoa verdadeiramente está dizendo ou pensando sobre você. E isso pode ser muito bom se você, como eu disse, se você tiver frieza, se você realmente respirar, não levar tudo assim de forma literal, entender que é o espírito que está fazendo isso muitas vezes, e aí você começar a usar isso como formas de, não de você manipular necessariamente, né? Mas como forma de você edificar a relação. Porque, por exemplo, eu já chamei muitas vezes Dantalion para casais que, primeiro, precisavam ser muito maduros. Se eles ficavam brigando muito fácil, se eles ficavam discutindo muito fácil um com o outro, eu tinha bastante certeza que se eu chamasse esse espírito, por mais que ele corrigiria boa parte dos relacionamentos, provavelmente eles iam acabar brigando mais. Por esse motivo, uma coisa que eu, além da pessoa ter maturidade, a pessoa ela ia querer realmente fazer com que o relacionamento dela ficasse um relacionamento cada vez mais sólido, cada vez mais duradouro. Só que, como eu disse, né, tem esse efeito, entre aspas, negativo. Mas ele é muito útil até mesmo para as pessoas que estão solteiras, por exemplo. Porque para as pessoas que estão solteiras, você meio que vai conseguir saber o que as pessoas realmente querem. Isso é uma coisa muito valiosa hoje em dia. Porque as pessoas hoje, eu já comentei sobre isso no blog, em outras publicações. A maioria das pessoas hoje tem uma comunicação horrível. Você muitas vezes não sabe o que as pessoas querem. Às vezes elas falam o que querem e você não entende, porque a pessoa não consegue formar a frase direito. E muitas vezes a pessoa fala uma coisa que quer, e quando você entrega, a pessoa vê que aquilo no fundo não era o que ela queria. Aí ela quer outra coisa, ou depois ela já não sabe o que quer mais. Então, não só a comunicação hoje com as pessoas, ela tá muito difícil, né? Como o fato de que muitas vezes as pessoas não sabem falar direito. Então, o Dantalion para as pessoas que estão solteiras é muito bom porque você vai conseguir, a partir desse ponto, selecionar bem melhor as pessoas.
você vai ter ali a habilidade do espírito que vai fazer com que naturalmente as pessoas, não somente relacionamento amoroso, mas vai fazer com que as pessoas elas tenham uma tendência natural a falar quem realmente elas são, a mostrar suas fraquezas, a mostrar, né, quem elas são meio que de verdade, sabe? E aí você pode usar isso pro mal, entre aspas, no sentido de você começar a manipular isso a seu favor, mas não necessariamente só de uma forma ruim. Você pode se utilizar dessa coisa e você começar a moldar relacionamentos na sua vida cada vez melhores. Então a chance de você se relacionar, por exemplo, para você que está solteiro ou solteira, a chance de você se relacionar com uma pessoa que de repente essa pessoa no meio da relação vai se mostrar uma pessoa completamente diferente da que você conheceu, que é uma coisa que acontece muito, a sua chance já diminui muito disso acontecer. A chance de você eventualmente ser traído, a chance de você ser enganado, né? A chance de uma pessoa estar ocultando um monte de coisa de você sem saber já diminui bastante, porque esse espírito ele traz essa sabedoria. Agora, ele também é um espírito bastante tentador, no sentido de que ele é aquilo, ele lhe dá um poder que a maioria das pessoas não deve ter esse poder. Porque além dele revelar os pensamentos daquela pessoa, pode ser por meio dela, né? Porque às vezes a pessoa vai perguntar assim: "Ah, mas como que esse pensamento vai ser revelado?" O próprio espírito, por meio da sua intuição, ele pode falar para você: "Ó, essa pessoa está pensando isso." Pode ser que, na grande maioria das vezes, o espírito vai fazer a própria pessoa falar o que ela está pensando. Pode ser que amigos ou pessoas ao redor dela venham falar o que está acontecendo também, né? Ou seja, existem várias formas na qual isso pode acontecer. Mas como eu disse, ele dá um poder muito tentador, porque além dele fazer isso, que já é uma habilidade muito interessante, né, para a maioria das pessoas, ele ainda faz mais, ele manipula o pensamento da pessoa de acordo com sua vontade. Então, dependendo do pedido que você for fazer, dependendo de quanto tempo, né, você está trabalhando com o espírito, existem vários fatores. Mas assim, existe a possibilidade de você colocar um pensamento ou você colocar uma ideia na cabeça de uma pessoa ao ponto de que ela vai achar que esse pensamento é dela quando na verdade não é. Foi você quem colocou aquele pensamento lá. E ele pode mudar o pensamento também. Então, às vezes a pessoa ela vai querer muito alguma coisa que você não está de acordo. Você pode estar solteiro ou em relacionamento. E você pode eventualmente pedir para que o espírito ele mude esse pensamento, mude a ideia dessa pessoa. É claro que mudar a ideia nem sempre é uma coisa rápida. Tem pessoas que vão, eu sempre comento isso, vão ter pessoas que vão nascer e vão morrer com a mesma ideia, por mais errada que ela seja. Mas, além de ser um espírito que ele revela os pensamentos, né, ele também tem essa capacidade de moldar os pensamentos de acordo com o que você está querendo. Então, você ter tudo para você fazer tudo isso, você realmente tem que ter uma resiliência, sabe? Você não pode ser simplesmente uma pessoa comum no sentido de que às vezes a pessoa vai falar uma coisa que o espírito te concedeu para você saber, e aí você automaticamente vai ficar ofendido como se isso fosse um ataque direto a você, aí você vai devolver, porque você também está sob a influência do espírito, aí vira toda uma bagunça. Esse espírito também, além dele fazer a pessoa agir com esse sincericídio, ele também pode revelar os segredos, que também é bem interessante. Então, se a pessoa tem algum segredo e ela não quer te contar de jeito nenhum, você pode solicitar o espírito para que de alguma forma ele passe esse conselho para você. Muitas vezes fazendo esse conselho, não, esse segredo para você. Ao ponto de que a própria pessoa, muitas vezes, ela pode chegar e contar esse segredo para você como se fosse a coisa mais natural do mundo. Às vezes ela vai contar o segredo de uma forma... É um segredo tão absurdo assim, mas ela vai contar como se o segredo não fosse nada. Ela vai estar sobre... A pessoa ela vai estar sobre o efeito da magia, né? Então ela vai contar aquilo ali e pode ser que ela fique muito impactada, mas existem alguns casos em que a pessoa vai contar aquele segredo dela e ela vai estar simplesmente normal, apesar de que quando você ficar sabendo daquele segredo ou daquela coisa que a pessoa estava ocultando, você vai ficar horrorizado. Quem causa, só para fazer um comentário aqui, apesar de que nós já passamos desse Daimon, mas um espírito que faz muito isso também é Citri. Citri, ele muitas vezes
vai causar essa naturalidade nas relações íntimas e sexuais. Então, se a gente tinha uma pessoa com muita resistência em voltar com você ou a dormir com você, assim, ao ponto de que parecia irredutível, aquela pessoa não queria, aquela pessoa não tinha interesse. Quando o efeito do trabalho ele bater, né? Como, por exemplo, o de cítrico, que eu estou especificando aqui, é que esses dois têm essa semelhança. Então, eu achei importante comentar. Mas quando esse efeito bate, quando você vê, a pessoa já vai ter dormido com você, você vai olhar para essa pessoa que está do seu lado, e essa pessoa vai estar super natural, como se todos os dias e semanas em que a pessoa estava resistente ou que a pessoa não queria, é como se aquilo lá deixasse de existir. A pessoa ela nem se deu conta, de certa forma, que ela mudou de ideia assim tão rapidamente. Então isso é bastante interessante com Dantalion também, né? Porque Dantalion ele faz com que coisas que não são tão naturais assim se tornem naturais. Então você precisa ter realmente essa maturidade, né? Você também pode solicitar, igual eu já mencionei no blog, para que o espírito ele fique, como ele coloca informações na mente da pessoa, ele pode colocar desejos, ele pode colocar pensamentos, ele pode fazer também uma coisa que eu acho muito interessante, ele cria coincidências. Então você vai, apesar de que ele é muito mental, ele não é tão físico nesse sentido, mas de você ir para lugares onde aquela pessoa também está. É de vocês começarem a repetir palavras juntos. Vamos falar de coisa mais superficial. Então vocês começam a falar palavras juntos. Vocês começam a perceber que tem interesse juntos. Vocês começam a perceber que vocês têm assim como o outro espírito, né? Vocês têm essas semelhanças um com o outro. Então isso também é uma coisa que abre vantagem para muitas situações. Agora, em primeiro lugar, não que ele seja o vencedor, todos que estão nessa lista são vencedores, na minha visão, mas em primeiro lugar, eu pensei muito em qual colocar. Por um momento eu pensei em colocar Dantalion, outros momentos eu pensei em colocar Citri mesmo, que é muito bom. Mas em primeiro lugar realmente fica Amon. A descrição dele é: o sétimo espírito é Amon. Ele é um grande marquês em poder e muito forte. Ele primeiro aparece como um lobo com uma cauda de serpente, vomitando de sua boca chamas de fogo, mas ao comando do magista ele assume a forma de um homem com dentes de cão afiado e muitas vezes com a cabeça de um corvo. Ele conta todas as coisas passadas e vindouras, busca o amor, reconcilia controvérsias entre amigos e inimigos e governa 40 legiões de espíritos. Seu selo é este, que deve ser usado como mencionado. Bom, o que a gente pode falar sobre Amon? Ele é um espírito que a maioria dos meus amigos e clientes mais antigos tem. Amigos e clientes que estão casados, que estão namorando, ou que estão conhecendo novas pessoas. Enfim, ele é extremamente útil. Ele é um marquês, possui 40 legiões, igual tá na descrição dele. Bom, o que ele faz? Primeiro, ele cria... É muita coisa boa. Primeiro, ele é muito bom de se trabalhar. Deixa eu já deixar isso claro. Ele é aquele espírito assim que ele vai te trazer resultados, na grande maioria das vezes, de uma forma muito natural. Parece que nem foi magia, mas foi. Ele que traz esses resultados. Então, eu já me ensinei duas coisas, na verdade, né? Primeiro, ele trazer resultados de uma forma tão natural que é até difícil você perceber que foi magia. Segundo, essa leveza. Trabalhar com Amon é muito bom, porque ele tende a ser um espírito leve. Ele tende a ser um espírito bastante suave. Ele pode abrir seus caminhos amorosos. Para você que está solteiro, ter os caminhos amorosos abertos é muito bom, porque traz centenas de benefícios. Se você está em relacionamento, abrir os caminhos amorosos também é bom, porque mesmo que você esteja em relacionamento, a tendência é que seu relacionamento ele melhore, ele evolua. Se o seu relacionamento está travado, com o auxílio desse espírito, com o ritual sendo feito corretamente, no momento correto, com os pedidos corretos, tá? Não é só chamar esse espírito e tá tudo resolvido, assim como qualquer outro, né? Não é tão simples assim. Mas ele é aquele espírito que, se você tá solteiro, ele vai criar aquela energia boa em você, como se boas pessoas estivessem no seu caminho. Isso é muito bom. Porque não tem nada pior do que você estar fazendo rituais de amor e você tá com aquela energia baixa, desesperançoso, acreditando que nada vai dar certo. Você não tem que ter esse pensamento. Mas se tem um espírito que ele traz essa energia de
ele meio que fala para você intuitivamente, as coisas vão dar certo, independente do momento que você tá. Então isso realmente é um espírito muito valioso também nesse sentido, porque ele traz essa leveza de que é como se você tivesse assim pegando a sua área de amor e relacionamento, esse canal imenso, né? Canal de manifestação. É como se você estivesse pegando esse canal de manifestação e você estivesse entregando para ele. É como se você estivesse entregando para ele e falando assim: olha, cuida. Cuida e corrige o que tiver que corrigir. E muitas vezes existem muitos espíritos, como por exemplo, o próprio Belete. Se tiver coisas fechadas no teu caminho que foi você mesmo que fez, existe uma chance muito alta dele chegar e falar: te vira, resolve você. Eu não vou ficar. Eu não tô cuidando de bebê nenhum aqui. É uma coisa que o espírito pode muito bem falar, ainda mais Belete, por exemplo. Agora, a mão não, ele. Mesmo que você cometa alguns erros que eventualmente vão fechar teus caminhos, ou que eventualmente vão trazer problemas na sua relação, é claro que não seja nenhum erro muito grave, né? Uma coisa absurda, mas muitos erros assim, superficiais e até mesmo intermediários, esse espírito ele atua para corrigir eles para você. Ele mostra para você que ele corrigiu esses erros, ele pede para você não fazer mais isso e ele abre os seus caminhos amorosos também. Então, você fica de certa forma, se você não estiver muito desesperado, né, muito maluco ou maluca, você começa a ter uma leveza. Sai muitas vezes a pessoa, outro resultado, né? Muitas vezes a pessoa que ela tem uma pressão muito grande dentro dela, assim, de nossa, eu preciso ter muito relacionamento, nossa, eu preciso muito ficar com aquela pessoa. Com esse espírito, ele traz aquele equilíbrio. Então, em relacionamentos amorosos, em que esteja precisando ter um pouco mais de equilíbrio dos sentimentos, da sexualidade, dos ciúmes, da obsessão, de qualquer tipo de amor que seja, ou paixão, quando você tem esse espírito, ele traz essa leveza, ele traz esse equilíbrio, ele traz essa correção muito boa. Ele também tem um bom conhecimento sobre o passado, presente e futuro. Portanto, ele é útil para você que você quer saber compatibilidade com alguém. Por mais que você tenha o tarô para isso, ele tem esse conhecimento porque às vezes você já vai estar num relacionamento com alguém. Quando eu falo relacionamento, eu não estou falando de namoro ou casamento só. Às vezes pode ser um relacionamento que está começando agora que nem namoro é. Às vezes vocês, por exemplo, ficaram só uma vez até agora. Mas não deixa de ser um relacionamento. Então, para qualquer uma dessas situações, qualquer tipo de relacionamento que você esteja e você queira ter essa bênção, você gentilmente e respeitosamente, né, pode estar chamando esse espírito para ele abençoar, entre aspas, esses caminhos aí, essa relação que você tem com essa pessoa. Se você quiser fazer com que essa pessoa ela goste mais de você, tenha mais sentimentos, sinta mais a sua falta, que não seja de uma forma obsessiva, funciona, né? Esse espírito ele realmente causa um amor diferente da obsessão, né? A obsessão ela não é uma energia útil, no sentido de que ela dura muito pouco tempo. A obsessão, quando a pessoa ela se. É igual a obsessão pela sexualidade. Quando a pessoa tem a relação, ela já às vezes vai passar dias, semanas até ter de novo. A mesma coisa é um vício com drogas, por exemplo, né? Aqui não. Esse espírito ele causa realmente aquele sentimento, aquela saudade boa que não necessariamente vai virar uma obsessão. Na descrição dele, né? Nós temos também uma habilidade muito interessante que não é só para a área de amor, mas para relacionamentos, porque são diferentes. No vídeo anterior eu explico sobre isso. Ele é um espírito que ele reconcilia controvérsias entre amigos e inimigos. Isso é muito bom também. Então, para pessoas que, por exemplo, estão brigando, ele consegue fazer as pessoas assumirem o erro, ele consegue fazer com que as pessoas peçam desculpa umas para as outras, né? Ele consegue mostrar todas essas coisas positivas. Então, para relacionamentos ou pessoas que às vezes não estão se dando muito bem, ele mostra esses pontos e ele corrige esses pontos, né? Ele faz com que essas duas pessoas elas vejam que elas têm muito mais pontos positivos do que pontos negativos. Coisas que muitas vezes as pessoas têm dificuldade em ver nesses relacionamentos atuais, né? Nesses relacionamentos modernos. Então é um espírito que ele serve para a maioria das situações. Ele auxilia a pessoa que está solteira
a encontrar uma ou mais pessoas bem legais para ela conhecer. E para quem está em relacionamento, também melhora o relacionamento, favorece bastante. É um espírito que cria fidelidade, então também é outro ponto. Enfim, são muitas e muitas coisas que daria para citar desse espírito, mas ele com certeza desse top 6 que eu fiz, ele fica com certeza em primeiro como sendo um espírito realmente versátil. Ele realmente tem empatia, porque tem espíritos que não têm empatia pelo que você está passando. Ele tem empatia, ele vai buscar realmente te ajudar, ele vai realmente buscar te mostrar, ele realmente vai buscar abrir seus caminhos amorosos. E, melhor de tudo, sendo de uma forma bastante leve e bastante intuitiva também. Então, concluindo, essa é a minha lista pessoal do top 6. Novamente, eu queria ter feito um vídeo de 20 minutos, mas não tem como, né? Aqui eu tive que passar explicações e agora vocês que estão acompanhando, né? Eu tenho uma descrição muito mais profunda, né? Porque no final das contas, isso aqui daria 6 vídeos, onde eu falaria sobre cada um desses espíritos, né? Talvez fosse até melhor ter sido feito assim, mas deixa essa lista aí dos top 6, entre aspas, melhores espíritos, porque é realmente uma lista muito interessante. Agora vocês sabem que todos eles trabalham na área de amor, porém Salius vai mais para um lado, Zepar vai para outro, Belete vai para muitos, Citri também vai para aquela parte mais íntima, Dantalion mais para a parte da persuasão, da manipulação, e Amon já traz aquela leveza, né? Aquela até de certa forma uma energia mais limpa, mais equilibrada também. Agora lembre-se, concluindo, antes de trabalhar, por mais que seja qualquer um desses espíritos dessa lista, lembre-se, você tem que ter experiência, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber o que você está pedindo. Mesmo que você venha contratar um profissional, tome muito cuidado, porque tem chance de dar muito problema isso aí. Mas essa aí é a minha lista dos 6 melhores Daimons aí para área de amor e relacionamento. Obrigado.